Graça e paz para todos meus irmãos e irmãs em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Peço a vocês que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Deixe seus comentários, amém? Eu quero trazer um ensinamento, um conteúdo para nossas vidas, aqui dentro da carta de Paulo aos Colossenses. E o tema dessa mensagem é 4 advertências de Paulo aos Colossenses. Esse é o tema da mensagem. 4 advertências de Paulo aos Colossenses, ou seja, aos irmãos de Colosso, ali no primeiro século. E nós vamos ver aqui, nessa carta, no capítulo número 2, Paulo alertando os irmãos de Colosso. Uma igreja, uma comunidade que Epáfras havia plantado a semente do Evangelho da Graça. E Epáfras, ao perceber o perigo, as heresias, outros ensinamentos que estavam entrando naquela comunidade, ele procurou o apóstolo Paulo. E então, veja, nessa carta aqui no capítulo 2, Paulo vai orientar uma igreja através dessa carta. Uma igreja que havia recebido o Evangelho da verdade. Uma igreja que andava por fé, andava na esperança, andava em amor com todos os santos. Isso está escrito no capítulo 1, depois vocês vão lá. E homens haviam se introduzido nessa comunidade, nessa igreja, querendo cauterizar a mente de alguns irmãos que estavam ali, que haviam já recebido o Evangelho da verdade. Então Paulo aqui vai falar de 4 advertências, e que a gente pode pegar essas advertências que Paulo falou para essa igreja, hoje no século 21, nós podemos pegar, sim, para os dias de hoje. Nós podemos trazer algumas coisas aqui para os dias de hoje. Nem tudo nós podemos trazer, mas claro que no contexto de Paulo aqui era nós estamos em outro contexto. Paulo ainda estava ali, onde os pactos se cruzavam, onde existia ali outras doutrinas, outros ensinamentos. Os 2 pactos se cruzavam, a lei, a incircuncisão, ou seja, o ensinamento da incircuncisão e da circuncisão estava ali. Os discípulos pregavam o evangelho do reino da circuncisão para os judeus. Paulo pregava para os gentios o evangelho da incircuncisão, o pacto para o espírito, para o entendimento. Então, nessas 4 advertências aqui, fala que Paulo, alertando essa igreja, aos irmãos, Paulo diz que ninguém vos engane. Paulo também diz, ninguém vos faça presa fácil, ninguém vos prenda. Paulo também fala aqui que ninguém vos julgasse, ninguém vos julgue. E Paulo também diz que ninguém vos dominasse, ninguém vos domine. Veja 4 advertências do apóstolo Paulo para aqueles irmãos ali de Colosso. E o versículo que a gente vai ler primeiro aqui é o versículo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. A primeira advertência, ninguém vos engane. Ele diz assim, ó.
E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras de manipulação, de filosofias de homem, de enganos, de pensamentos de homens. Então, olha, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Veja, meu irmão, a primeira advertência do apóstolo Paulo. A segunda advertência do apóstolo Paulo para os irmãos ali da comunidade de Colosso, da igreja de Colosso, está no versículo 8. Ele diz: ninguém vos prenda, ninguém faça de vocês presa fácil. Olha, versículo 8. Paulo estava advertindo contra as falsas doutrinas. Aí ele diz aqui no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Que ninguém vos prenda como um pássaro numa gaiola, no laço do passarinheiro. Que ninguém vos prenda como alguém que joga uma rede para pescar e ali fisga muito peixes. E os peixes ficam sem poder sair da rede. Então veja, no versículo 8, ninguém... veja, a segunda advertência: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Veja, meu irmão, segunda advertência de Paulo aos irmãos de Colosso, e que serve para nós também essas advertências aqui. Claro que em outro contexto, aqui foi depois da cruz, antes de 70, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, a parousia que aconteceu no ano 70. Nós estamos depois da parousia, nós estamos depois do ano 70, depois de o estar consumado, depois de o estar tudo feito. Não existe mais nenhuma promessa bíblica para se cumprir. Todas já se cumpriram. Então a terceira advertência de Paulo está no versículo 16. Vamos ler o 16? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, glória. Então veja, ninguém vos julgue. Não seja juiz diante de vocês. Veja, meu irmão, é o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Homens querendo ser juiz da vida dos filhos de Deus, ditando suas ditaduras dentro das suas congregações, dizendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. É isso que eles fazem. Então, a quarta advertência de Paulo está no versículo 28, perdão. No versículo 18, capítulo 2 de Colosso, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, no versículo 18, está a quarta advertência de Paulo para os irmãos de Colosso. Versículo 18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Veja quatro advertências do apóstolo Paulo para aquela comunidade, para aquela igreja. E hoje, nós como pregadores e defensores da escatologia consumada, do evangelho, da doutrina do evangelho da graça, do evangelho do reino, ou seja, do evangelho da graça, do evangelho eterno, nós temos
a obrigação e o dever de advertir os nossos irmãos que já foram alcançados por esse evangelho da verdade, por essa doutrina, por esse evangelho que tem poder de salvar a nossa mente, é salvação. O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. De todas as etnias, de todas as nações da terra, do planeta Terra. Esse evangelho tem poder de salvar, mas é uma salvação no entendimento. É uma metanoia, é uma transformação de mente, é uma ressurreição de mente. Esse evangelho tem poder. Assim Paulo falou em Romanos capítulo número 1. Ali entre o versículo 16, 17, ali 18, você vai ver isso aí. Então veja, 4 advertências. E Paulo está aqui falando para essa igreja. Uma igreja que recebeu o evangelho. Uma igreja que vivia pela fé em união com todos os santos. Uma igreja que vivia em esperança. Então veja. A heresia, o falso ensinamento distorcido havia entrado nessa igreja. Homens tinham se infiltrado aqui e Paulo, ele está alertando aqui os seus irmãos. No versículo 4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Com palavras de manipulação, com palavras de engano. Entendeu? Então Paulo está advertindo os seus irmãos aqui. É muito claro, meu irmão. Paulo alerta essa igreja para que eles continuassem firmes na fé em Cristo. Paulo alerta para que eles ficassem firmes na fé em Cristo e não em heresias. No versículo 5 ele diz, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Paulo diz, mesmo que eu esteja distante de vós, mas em espírito estou próximo de vocês. Estou convosco. Ele diz, versículo 5, no versículo 4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai em Cristo. Andar em Cristo era andar na sã doutrina. Na doutrina que Paulo pregava, que Paulo defendia, que Epáfras ensinou essa igreja. E não andar em Moisés, não andar em gnosticismo, em ascetismo, não andar em judaísmo, nas práticas judaicas, no misticismo que havia penetrado nessa igreja aqui. Então veja, no versículo 8 Paulo diz, olha a exortação de Paulo, a advertência de Paulo para esses irmãos. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Em outras traduções está escrito que ninguém os prenda ou que ninguém vos venha enredar. É a mesma coisa. São palavras diferentes, expressões diferentes com a mesma proporção, com o mesmo sentido. Olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo, não segundo a graça. Veja a advertência de Paulo para com essa igreja aqui, meu irmão. É tremendo demais. Paulo alertando esses irmãos aqui, ali do primeiro século. E Paulo vai mais longe. Entendeu? Vou dar um exemplo, o pescador que joga uma rede, já falei aqui no mar, no rio, e pega os peixes ficam sem poder sair. O laço de um passarinheiro, armado para pegar pássaros em suas gaiolas.
Então veja, um peixe pego numa rede pelo pescador, ele fica fora do seu âmbito natural, que é a água. Entendeu? E aí, ele não tem vida. O passarinho preso numa gaiola está fora do seu ambiente natural. Ficam presos, travados, né? Fica travados ali e só come o que o seu dono quer lhe dar, a hora que quer. Só bebe água a hora que o seu dono quer. Entendeu? Então ninguém... Imagine um pássaro. Ele não tem liberdade dentro de uma gaiola. Imagine um peixe, um animal, um leão, um animal que é muito feroz, mas preso numa gaiola, ou seja, numa jaula. Ele não tem poder, ele não tem domínio próprio. Ele está preso. Nem o peixe consegue nadar, ele morre sem a água, e nem o pássaro consegue voar em liberdade. Entendeu? Ficam presos, fisgados. Entendeu? Não tem liberdade própria. Não tem domínio próprio de ir e vir. Assim está os irmãos do sistema religioso evangélico. Presas faces dos homens. Vivem presos. Vivem sendo enganados, manipulados por doutrinas de homens, por ensinamentos errados. E tudo que os homens falam, eles aceitam, porque eles não têm conhecimento e nem buscam. E tudo que os homens falam, eles aceitam, eles absorvem. É isso que está acontecendo com a igreja de hoje também. E Paulo estava alertando aqui os seus irmãos de Colosso, porque Epáfras procurou a ajuda de Paulo. Epáfras, ele discerniu, ele teve percepção de perceber e ver o perigo que estava acontecendo ali, na comunidade ali de Colosso. E que a gente venha ter essa percepção. Nós temos essa percepção porque tivemos os nossos olhos iluminados de discernir e entender, compreender o que é evangelho e o que não é. O que nós podemos trazer para hoje e o que não podemos trazer. O que é heresia, o que é manipulação, o que é engano. Entendeu? Então veja, existem lugares aí que falam até da graça, mas ainda tem mistura, tem dízimo, tem apresentação de criança, tem a espera de Jesus ainda também. Fala de demônio, de Satanás, de diabo, de inferno. Como se isso existisse. Nunca existiu, meu irmão. O inferno da Bíblia nós conhecemos o que é perfeitamente. O Satanás, o diabo na Bíblia a gente conhece perfeitamente. Que nunca foi ser espiritual. Nunca foi, meu irmão. Jesus já voltou também e não volta mais. Então, Paulo estava aqui alertando esse povo aqui, esses irmãos, como nós estamos hoje, nós pregadores da graça, nós se esforçamos para trazer um entendimento para os irmãos que já tiveram os olhos iluminados, para que não venham ser o quê? Enganados novamente, como um dia foram, para que não venham ser presas de homens novamente, de doutrinas de homens, como um dia nós somos um dia. Então temos essa preocupação. Nós, como ministro da nova e eterna aliança, do Evangelho eterno, nós temos essa preocupação em trazer, em alertar, assim como Paulo estava alertando aquela igreja, foi 4 advertências de Paulo aqui, 4 alertas de Paulo aqui, com o falso ensinamento. Nós também ficamos preocupados em trazer esses entendimentos para as nossas vidas, para esclarecer, trazendo o evangelho das boas novas, boas notícias, e não querendo enganar mais os nossos irmãos, porque um dia nós somos enganados e nós não vamos mais enganar e nem ser enganados por ninguém mais. Então veja, quando ele diz aqui no versículo 8,
tendo cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo estava falando das cerimônias religiosas aqui. Das cerimônias religiosas aqui. Era isso que Paulo estava falando. E não segundo Cristo. E não segundo o evangelho que Paulo havia recebido. Os rudimentos de mundo aqui eram as cerimônias da lei de Moisés. Entendeu? Então veja. Paulo estava combatendo aqui o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo e o judaísmo. E eu anotei algumas coisas aqui que estava acontecendo ali. Então, a falsa doutrina tinha entrado nessa igreja. O falso ensinamento estava entrando ali. Ali havia uma mistura. E Epáfras se preocupou com isso quando ele sentiu e ele viu o perigo e ele procurou o apóstolo Paulo. E Paulo, para combater aquelas heresias, aquelas mentiras, aquelas filosofias, o misticismo, o ascetismo, o gnosticismo, o judaísmo, as práticas judaicas que haviam se infiltrado naquela igreja ali, Paulo agora vai alertar os seus irmãos que mesmo que estava ausente, mesmo Paulo ausente deles, né, dos irmãos de Colosso, mas ele estava perto, próximo deles em espírito. E Paulo adverte eles para que eles não fossem enganados por tais ensinamentos, por tais homens que haviam se infiltrado dentro daquela igreja. Então, no versículo 16, Paulo diz aqui também, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, olha, ou dos sábados. Veja, meu irmão, o legalismo, os legalistas, os judaizantes haviam se infiltrado ali naquela igreja, levando as práticas cerimoniais judaicas, querendo infiltrar ali, querendo colocar ali, para que aqueles irmãos viessem a viver de tais práticas e deixassem o evangelho da verdade, a graça que chegou até em suas vidas, naquela comunidade, e que eles haviam aprendido com Epáfras. Então, falsos mestres se infiltraram nessa comunidade, querendo tirar aquilo que Epáfras havia ensinado. E Paulo foi combater esses tais através dessa carta, que foi escrita ali no primeiro século, ali pelo apóstolo Paulo. Então veja, meu irmão, no versículo 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, glória. Então, tudo aquilo ali que Paulo está falando aqui, sábado, lua nova, dias de festas, entendeu? Tudo isso aqui, ou pelo comer, ou pelo beber, tudo ali era práticas da lei de Moisés, que eram sombras, entendeu? Eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, glória. A igreja é de Cristo. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então veja, meu irmão, que carta rica de conhecimento, de entendimento, que serve para nossos dias também, para que a gente não venha ser o quê? Enganados com palavras persuasivas, para que a gente não venha, meu irmão, cair como presa, ser presa fácil de tradições de homens, de ensinamentos de homens, de doutrinas de homens falsas. Que a gente não venha ser o quê, meu irmão? Que a gente não venha ser julgado, que a gente não deixe nenhum homem aqui, nenhum líder religioso ser nosso juiz, colocando regras que a gente tem que fazer, o que a gente tem de fazer ou deixar de fazer. Entendeu? Então Paulo diz
no versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. Estavam inchados no seu entendimento. Então Paulo diz, ninguém vos domine com seu bel prazer, com pretexto de humildade, falsa humildade. Então veja, ninguém, Paulo está dizendo, não seja juiz de vocês, árbitro, líder que tem controle sobre a vida das pessoas. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Sobre a mente das pessoas. Controlar, quer dominar, quer liderar, quer ditar regras. Dominar, né, as pessoas. Entendeu? São aquelas pessoas que se acham que são os donos da verdade naquilo que eles falam. E querem dominar as pessoas. Entendeu? Então veja, meu irmão. Vivem manipulando as pessoas de todo jeito. Então Paulo estava alertando, né, aqueles irmãos ali, daquele século ali. E isso aqui serve para nós, claro. Eles queriam escravizar a mente das pessoas, como hoje muitos irmãos hoje nossos são irmãos sim, são filhos de Deus sim, são filhos uma vez e filho para sempre, sim, mas estão escravos de homens, de doutrinas de homem, mente de escravo, mente cauterizada, mente engessada, mentes manipuladas, mentes atrofiadas por ensinos de homens, por manipulações de homem, filosofias de homem, enganos de homem. É isso que está acontecendo. Como um dia nós somos também e hoje nós estamos livres. Oh glória! Glória a Deus por isso, que nós somos cortados por esse evangelho que tem poder de salvar a mente de todo aquele que crê. Que carta rica! Então veja, tudo que o líder fala, eles acreditam por falta de conhecimento. Eu quero dizer, nenhum líder, nenhum homem aqui ele está com a verdade aqui na terra. Nem um pastor, ninguém, nem um papa, nem um padre, nem um pregador do evangelho da graça. Agora, a verdade está com Deus. Agora, vamos analisar o que está sendo ensinado. A Bíblia, tudo já foi consumado, tudo já foi feito. A escatologia foi consumada. Não tem mais nada para acontecer. Estamos vivendo na plenitude da graça, na plenitude do reino. No tempo de Paulo, os pactos se cruzavam ainda. Ainda havia ali, a lei ainda estava em vigor. A lei física ainda estava em vigor. Então veja, em graça nós não somos dominados, nós não somos liderados, não temos um árbitro, um juiz para ditar regras sobre nossa vida. Não. Em graça, o nosso pastor é o Espírito Santo, ou glória. É Ele que guia as nossas vidas. É o Espírito Santo que testifica que somos filhos. Entendeu? Então veja. Então, Paulo estava alertando essa igreja aqui, uma carta muito, muito rica, meu irmão. Esses homens querem, esses líderes religiosos querem que o povo de Deus olhe para eles de baixo para cima, não de cima para baixo, como eles estivessem por cima dos filhos de Deus. Não, todos somos iguais. Claro que eu defendo também que alguém seja ensinado por pessoas que buscam conhecimento, sim, mas isso não quer dizer que essa pessoa é melhor, é maior. Porque ensina, porque busca conhecimento, não, meu irmão. Em graça não existe isso. De ter maior ou menor, todos somos iguais. Então veja, essa carta é muito rica. Como essa carta é rica em ensinamentos, em esclarecedores. Tanto foi para a vida dos irmãos de Colosso, como para nossas vidas nos dias atuais, no século XXI. Entendeu? Então,
árbitro aqui, ó, quando ele diz aqui no versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, entendeu? Veja, aqui ele estava falando como se um árbitro, entendeu? Uma autoridade máxima, um líder que manda, que governa, que tem domínio da sua vida, que tem domínio sobre a sua mente, entendeu? Então veja, era isso que Paulo estava querendo alertar aqui. Tudo que o homem diz, eles acreditarem. Se aqueles homens que estavam ali se infiltrando, Paulo disse, não deixe ele vos dominar, enganar, liderar vocês, ser árbitro, entendeu? Vos julgar. Então, veja, Paulo estava aqui alertando como hoje nós alertamos nossos irmãos hoje pela plataforma do YouTube, seja onde for. Seja no YouTube, seja em nossas casas, seja numa fila de banco, seja numa casa lotérica, seja onde você estiver. Nós estamos anunciando esse evangelho. Claro, em outro contexto, onde tudo já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. Para que as pessoas venham estar com a mente aberta, a mente salva, uma mente renovada, transformada, uma mente ressuscitada, uma metanoia, e não viver escravos de homens, escravos de ensinamentos, de doutrinas de homens, de rudimentos de obras mortas, onde os irmãos aí, os filhos da escrava vivem aí, sendo enganados, manipulados por homens aí, como a gente conhece, a gente sabe. Então veja, meu irmão, como essa carta ela é rica em detalhes, como essa carta ela nos ensina, entendeu? Então, no versículo 18, veja novamente, ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde desinchado na sua carnal compreensão. Eis que o anjo mandou me dizer, eis que Deus está dizendo, olha, Deus manda te dizer, tudo mentira. Tudo mentira deles. São mentirosos de plantão. Digo com conhecimento de causa. Primeiro que os anjos, entendeu? O ministério angelical não existe mais. Acabou. Foi no tempo da lei. Acabou. Encerrou-se. Nós não precisamos de anjos, nós precisamos dessa graça ou glória. Nós precisamos desse evangelho, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Abba Pai em nossas vidas. E não de anjos. Entendeu? Então, é uma palavra muito grande aqui, é uma carta muito rica, de esclarecedora, volto a falar novamente, muito rica em ensinamentos, que serviu para os irmãos ali de Colosso no primeiro século, há 20 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, e serve para nós hoje, esse alerta de Paulo para aquela igreja ali do século I. Entendeu? Então, meu irmão, que a gente não venha ser enganado, que a gente não venha ser mais dominado, manipulado por esses homens que, em vez de pregar o evangelho pregado por Paulo ali no século I, e hoje pregamos nós, que a gente não venha ser enganado por heresias, manipulações, judaísmo, entendeu? Rudimentos de obras mortas. Que a gente não venha ser enganados mais, que a gente venha passar essas informações, esses ensinamentos que nós temos aprendido uns com os outros, para outros irmãos, para que outras pessoas venham se libertar, viver no descanso do Pai, reinando em vida em perfeita vitória. Tudo já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. E eles vivem numa esperança cega aí, que Jesus está voltando. Jesus não vem mais. A vinda do Filho do Homem foi para uma mudança de pacto. Jesus de Nazaré não existe mais. Ele já veio, entregou o reino ao Pai, voltou e entregou o reino ao Pai. Hoje quem reina é o Pai.
Oh, glória. É Ele que tem o comando do reino, é Ele que tem o domínio do reino, é Ele que tem o poder desse reino. Esse reino que é espiritual. Entendeu, meu irmão? Então, é essa palavra que eu quero deixar para meus irmãos aqui. 4 advertências do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso e que serve para nossos dias hoje. A primeira advertência, eu vou falar novamente, está no versículo 4, que ele diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, filosofias de homens, entendimentos de homens, manipulações de homem. Colossenses capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Foi o primeiro alerta de Paulo, a primeira advertência de Paulo. Paulo disse: ninguém vos engane. O segundo alerta de Paulo, a segunda advertência de Paulo está aqui no versículo 8, quando Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Estava falando da doutrina, da manipulação do judaísmo, das cerimônias religiosas do judaísmo. Entendeu? Então ninguém vos prenda, ninguém venha fazer vocês presos, deixar vocês presos numa ditadura como a igreja, a religião evangélica faz, pregando a lei de Moisés. E a terceira advertência está no versículo 16, ele diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. A quarta advertência está no versículo 18, ninguém vos domine. Olha, portanto ninguém vos domine. Então a primeira advertência foi: ninguém vos engane. A segunda: ninguém vos faça presa. A terceira: ninguém vos julgue. E a quarta: ninguém vos domine a seu bel prazer. Ou seja, ninguém seja juiz da sua vida. Amém? Então essa palavra que eu deixo aqui, meu irmão, para nós. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Crescer numa graça limpa, numa graça pura, numa graça sem mistura, numa graça sem retoques, numa graça sobre graça, em espírito e em verdade, ô glória, porque a graça é uma democracia espiritual, amém? E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Graça e paz, graça eterna.